Você já imaginou estar em um voo sobrevoando a imensidão escura quando de repente um alarme dispara na cabine? Uma história de decisões tomadas sob pressão em uma noite sem lua que culminaria em um dos mais intrigantes acidentes da aviação brasileira. Senta que lá vem história. Antes da vinheta, por favor, eu preciso do seu voto. Estamos concorrendo no IBEST deste ano em 2 categorias: Curiosidades e YouTuber Revelação. Que legal, hein? Revelação depois de tanto tempo. Então, me ajuda. Eu vou deixar os 2 links aí para você votar e eu preciso muito do seu voto para a gente ficar no top 3. Muito obrigado. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje vamos mergulhar fundo em uma história que marcou a aviação brasileira e internacional. A gente vai voltar no tempo, para a noite de 3 de janeiro de 1987, para desvendar alguns mistérios do voo Varig 797. Era uma noite quente e sem lua em Abidjan, a principal cidade da Costa do Marfim, na África Ocidental. No pátio do aeroporto Port Bouet, o Boeing 707, de prefixo Papa Victor Juliette Kilo, aguardava os seus passageiros e tripulantes para a longa jornada de volta ao Brasil, com destino ao Rio de Janeiro. A partida ocorreria nas primeiras horas da madrugada, um voo noturno que cruzaria o Atlântico Sul. As condições meteorológicas eram boas, com ótima visibilidade, mas a ausência da lua criava uma escuridão profunda sobre a densa floresta equatorial que cercava a cidade. Se hoje a gente vai aprender a confiar 100% nos instrumentos no escuro, no meu dia a dia, eu também visto tecnologia confiando, até na camiseta. Quem vive em aeroporto, estúdio e rua sabe. Luz esquenta, você corre, você senta, levanta e a roupa amassa. Isso atrapalha. E eu não tenho tempo para passar roupa antes de gravar. Por isso que eu uso Insider. As peças são inteligentes, elas desamassam com o calor do corpo, ajudam na regulação térmica e tem rápida evaporação do suor. O resultado, eu fico apresentável e confortável em qualquer condição, sem perder tempo. Eu gravo de tech t-shirt, eu viajo com elas, eu uso no meu dia a dia. Ela é minimalista, ela combina com tudo e aguenta a rotina. Agora, entre o dia 1º e dia 10 de outubro, tem uma campanha Smart Wear Better Living. O meu cupom LITO dá 12% de desconto. E somando com as promoções que já estão lá no site, pode chegar até 35% por tempo limitado, que é enquanto durarem os estoques, tá? O link está aí na descrição. Clicou, o cupom já é aplicado no seu carrinho, lá na hora de fechar o carrinho. Então garanta a sua Insider agora, mas volte para o vídeo, porque a gente vai voar por instrumentos nessa investigação do voo 797. Para entendermos o contexto, vamos situar a história no tempo. O Brasil, em 1987, vivia um momento de grande efervescência e também incerteza. O país estava em pleno processo de redemocratização após 21 anos de regime militar. O presidente era José Sarney, que havia assumido o cargo em 1985 depois da morte de Tancredo Neves. E a nação acompanhava atentamente os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, instalada em fevereiro daquele ano, que faria a nova Constituição do país, que foi promulgada no ano seguinte. A economia, no entanto, era um caldeirão de problemas. O Plano Cruzado, lançado no ano anterior com grande euforia popular, tinha fracassado e a inflação estava galopando. Em junho, o governo lançaria o Plano Bresser, mais uma tentativa de controlar a crise econômica com congelamento de preços e salários. Era um período de transição, de esperança pela democracia, mas também de grande instabilidade econômica e social. E nas rádios, o que tocava? O rock nacional, que estava no auge. 2 músicas que faziam sucesso estrondoso eram Que País é Esse?, da Legião Urbana, um hino de protesto que capturava o sentimento de uma geração. Que país é esse? E Flores em Você, do Ira, que embalava os corações mais românticos. Que vejo flores em você. Era nesse Brasil de contrastes entre a política e a música que a notícia do acidente chegaria como um choque.
No comando do voo 797 estava o capitão Júlio César Carneiro Correia, de 38 anos. Ao lado dele, como primeiro oficial, estava Nelson Figueiredo. E na estação do engenheiro de voo, o Eugênio Cardoso. A tripulação de cabine era composta por 9 comissários, entre eles uma jovem em seu primeiro voo internacional, Mariane Capel Comerlato. O que tornava sua presença ainda mais marcante era o fato dela ser filha de Milton Comerlato, um comandante internacional com 31 anos de Varig e que viria a ser o diretor de operações da própria Varig na época em que ocorreu o acidente com o Varig 254, aquele que se perdeu na Amazônia. A gente inclusive contou essa história, tá aqui no episódio 977. Tragicamente, o Comerlato viajaria a Abidjan junto com a equipe da Rede Globo em uma missão dolorosa, resgatar os corpos, incluindo de sua própria filha. E a aeronave era o Boeing 707-379C, de registro Papa Vitor Juliette Kilo. Era um veterano dos céus. O primeiro voo tinha acontecido em 1968, quase 2 décadas antes. E o 707 foi um avião revolucionário, o primeiro jato comercial de grande sucesso da Boeing, que efetivamente deu início à era do jato e estabeleceu a empresa como uma gigante da aviação. Com seus 4 motores Pratt Whitney JT3 pendurados embaixo das asas enflechadas, ele era um ícone de design e engenharia. Foram produzidas mais de 1000 unidades do 707 em suas diversas variantes. Esse modelo específico, o 320C, era uma versão intercontinental. Ele tinha um maior alcance e também maior capacidade de passageiros. No entanto, este voo tinha um significado especial e melancólico para o Vitor Juliette Kilo. Era o último voo comercial dele pela Varig. A aeronave já havia sido vendida para a Força Aérea Brasileira, onde seria convertida em um avião tanque. Era uma despedida que infelizmente se tornaria definitiva. E o problema começou de forma sutil, um dia antes. Durante o voo de vinda para Abidjan, o alarme de fogo do motor número 1, que é o que fica mais externo da asa, esse aqui, ó, do lado esquerdo do comandante, ele tocou. E a manutenção local, feita pela Air Afrique, inspecionou o motor e determinou que se tratava de um alarme falso. Um problema que, segundo relatos, era crônico naquele motor. E o mecânico liberou a aeronave, registrando no livro de bordo que a tripulação deveria observar o comportamento do sistema no voo seguinte. No relógio do comandante, os ponteiros marcavam pouco depois da 1 da manhã, quando aconteceu a decolagem em direção à escuridão do Atlântico. A bordo, 51 pessoas, 39 passageiros e 12 tripulantes. A subida transcorreu sem problemas. Era apenas mais um voo. Mas o alarme de fogo do motor 1 voltou a tocar. Cerca de 20 minutos depois da decolagem de Abidjan, já a 200 quilômetros da costa, o mesmo alarme de fogo disparou pela segunda vez. Na cabine, a gravação de voz da caixa preta registrou a conversa. O FE, que é o engenheiro de bordo, que era o Cardoso. O mecânico da Air Afrique olhou e disse que não tinha nada. Ô Carneiro, você quer uma opinião? Aí o comandante Carneiro falou: se for uma opinião para atravessar o Atlântico com isso aí tocando, eu acho difícil. Aí o engenheiro Cardoso fala novamente: os parâmetros do motor estão todos normais. Mesmo assim, o Carneiro decidiu não arriscar e instruiu o copiloto Figueiredo: chame o controle de Abidjan e informe que vamos voltar. O Figueiredo então chamou: Abidjan, boa noite, Varig 797. Informamos que temos problemas técnicos de indicação no motor 1. Solicitamos vetoração para imediato regresso ao aeroporto. A torre autorizou imediatamente. O comandante então acionou o interfone da cabine e chamou o chefe de comissários, que se dirigiu até a cabine. Pode fazer o speech e avisar os passageiros que vamos voltar, determinou o Carneiro. E aparentemente tudo estava sob controle. A tripulação fazia os cálculos. Com 248 mil libras de peso total, que dá cerca de 112 toneladas e meia, não seria necessário alijar combustível. O 707 poderia pousar diretamente em Abidjan. E foi nesse momento que o engenheiro Cardoso voltou a se manifestar. Ô Carneiro, a temperatura do combustível do motor número 1 está muito alta. Tá tudo certo aí pra gente cortar esse motor? O comandante perguntou. Não vamos mesmo precisar dele. Se precisarmos, depois na chegada podemos religar, respondeu Cardoso. O motor então foi cortado, que significa desligado no jargão da aviação. E a operação agora seria em condição trimotor.
Nada grave para um Boeing 707. Mas as próximas decisões e os próximos minutos começariam a desenhar uma sequência de eventos que levariam a um final indesejado. Poucos minutos depois, um dos comissários de bordo entrou na cabine. Comandante, tem um passageiro lá atrás reclamando de trepidação. E aí o Carneiro respondeu com ironia. Agora vai começar a aparecer reclamação de tudo. O primeiro oficial tentou ponderar. Talvez tenha sido pela redução de potência dos motores para a descida. E na sequência, o Carneiro instruiu. Chame Abidjan e peça instruções para a descida. E avise a Aerofreak que vamos precisar de manutenção. Figueiredo então fez contato com o controle e também com a equipe de manutenção. Mas nesse meio tempo, outra preocupação surgiu. O engenheiro Cardoso exclamou com seriedade. Estamos com um vazamento de combustível ali. E o Carneiro, imediatamente alarmado, perguntou. O quê? Vazamento de combustível? Onde? E a resposta veio em tom elevado, quase desesperado. Tá vazando combustível pra c... Nesse ponto, os registros indicam que houve um certo desencontro de percepções entre os tripulantes. O possível vazamento não pôde ser confirmado visualmente, e alguns analistas sugeriram mais tarde que talvez o Cardoso tivesse interpretado de forma errada os indicadores. Mesmo assim, a inquietação crescia dentro da cabine, e o engenheiro insistia. 13 mil libras de peso, olha os indicadores, estão a problema, e o nível de tensão só aumentava. E como se não bastasse, o mesmo comissário, que já havia feito um alerta, retorna à cabine. Comandante, um passageiro na primeira classe está reclamando de um ruído sob a sua poltrona. E a resposta dos tripulantes vem em tom de desprezo. Vai ver que é a perna dele tremendo. Mas no meio daquele clima tenso, o copiloto fez um comentário estranho. Uma frase que, na época, ninguém poderia entender completamente, mas que hoje parece um prenúncio sombrio. O primeiro oficial Figueiredo disse: estamos levando um defunto ilustre e tá podre. E o Carneiro estranhou. O quê? E o Figueiredo explicou. Estamos levando um defunto ilustre e tá podre, mas ele aguenta até o Rio. Ele estava falando do próprio avião. Ele sabia que o Vitor Juliette Kilo estava em seu último voo na Varig, já vendido para a Força Aérea Brasileira. E para os tripulantes, aquele era um adeus simbólico ao velho 707. Mas ninguém ali sabia que o adeus seria literal. Minutos depois, o mesmo comissário retornou, agora com uma informação preocupante. Um passageiro diz que viu uma labareda e o Carneiro reage imediatamente. Mas como? Tem fogo lá? O engenheiro Cardoso observa os instrumentos e diz: não, mas o motor está apagado, né? Insiste o comandante. Olha aí, está apagado, responde o Cardoso. E na sequência, a tensão parece dar lugar a uma breve calmaria. Os tripulantes relaxam, trocam ideias, falam do retorno ao Brasil e até fazem planos de sair para comer nos restaurantes do Rio. E do alto, as luzes de Abidjan finalmente aparecem no horizonte. E o Carneiro comenta: olha aí, Abidjan, está claro. Querendo dizer que as luzes da cidade eram bem visíveis. E a torre de Abidjan ofereceu a pista 03 para o pouso, que seria a aproximação mais direta e mais rápida. Só que em uma noite escura e sem lua, o capitão Carneiro fez uma escolha que à primeira vista parecia mais segura. Ele solicitou a pista 21, na direção oposta, porque aquela cabeceira era equipada com o ILS, o Sistema de Pouso por Instrumentos. O ILS, ele fornece aos pilotos umas guias de rádio laterais e verticais. Isso permite uma aproximação muito mais precisa em condições de baixa visibilidade. Só que essa decisão exigia uma manobra mais complexa, que era um sobrevoo do aeroporto, um afastamento e em seguida uma longa curva de quase 270 graus para a esquerda, para finalmente se alinhar com a pista 21. E aqui o primeiro elo da corrente do acidente começa a se formar, porque a curva seria feita justamente sobre a asa que tinha menos sustentação, por causa do arrasto causado pelo motor 1 desligado. O segundo elo da corrente foi uma decisão importante de pilotagem. Para evitar o empuxo assimétrico durante essa longa curva, o comandante decidiu manter a aeronave limpa, ou seja, não foram estendidos os flaps e o trem de pouso não foi abaixado, até que o avião tivesse ali quase alinhado com a pista. Os flaps, eles são superfícies nas asas que, quando eles são estendidos, eles aumentam a sustentação e o arrasto. Isso permite que o avião voe mais devagar, com segurança, durante uma aproximação e o pouso. Sem os flaps, a velocidade de stall,
que é a velocidade mínima para que as asas gerem sustentação, fica significativamente mais alta. O Boeing 707 então iniciou essa curva para a esquerda, e à noite era um breu absoluto, porque o afastamento para o pouso se afastava das luzes da cidade também, e não havia nenhuma referência visual externa, só o escuro. E os pilotos dependiam totalmente de seus instrumentos. E foi nesse momento que o terceiro e o mais fatal elo se juntou à corrente, a desorientação espacial. Durante a curva, sem que a tripulação percebesse a tempo, a velocidade da aeronave começou a cair perigosamente, aproximando-se da velocidade de stall para aquela configuração limpa. E de repente, o Stick Shaker, que é um dispositivo que vibra violentamente os manches para alertar sobre a aproximação de um stall, foi ativado. Esse alarme soou e o avião estava próximo a perder a sustentação. A gravação da cabine captura os últimos segundos. O primeiro oficial Figueiredo: vou manter stand-by nessa frequência, viu, Carneiro? E aí, segundos depois, o alarme de stall toca. E no meio da curva para a esquerda. Os motores então são acelerados rapidamente pelo comandante. Mas, como o lado esquerdo, que é a asa baixa, não possui todos os motores em funcionamento, quando ocorre essa aceleração, a asa direita, que já estava mais alta, ganha ainda mais sustentação, por causa dos dois motores funcionando, o que aumenta a inclinação da curva. E com isso o avião continua a perder altitude e a inclinar cada vez mais para a esquerda. Outros alarmes começam a disparar. O de ângulo de inclinação excessivo, que é o bank angle, e o de configuração de pouso, pelo fato da velocidade estar baixa e os flaps estarem recolhidos. O avião estava inclinado a quase 90 graus, com a asa esquerda apontando para o chão. Ali no meio da escuridão e no meio desses múltiplos alarmes, o cérebro dos pilotos, privado de referências visuais, acabou entrando em conflito com o que os instrumentos mostravam. É um fenômeno bem conhecido na aviação, que se chama desorientação espacial. Ela é causada por uma ilusão somatográfica que ocorre quando o sistema vestibular do corpo, nos nossos ouvidos, por exemplo, que é o responsável pelo equilíbrio e orientação, envia informações incorretas para o nosso cérebro, levando a uma falsa percepção da posição e do movimento em relação ao ambiente. E como estava tudo escuro, já viu. E aí o capitão Carneiro, que fala em tom exaltado. O que está acontecendo aí? E o engenheiro Cardoso rispidamente fala: nada, p***. E o primeiro oficial Figueiredo, em pânico: olha a altura, olha a velocidade. E o capitão Carneiro, completamente desorientado, acreditou que o instrumento principal dele, que era o horizonte artificial, tinha falhado. Ele fala assim: o meu horizonte artificial pifou. Só que não havia pifado. O instrumento estava mostrando a terrível realidade. O avião já estava voando de dorso, de barriga para cima, em um mergulho irrecuperável em direção à selva. E a última frase, dita em um tom de resignação, foi do primeiro oficial: vai bater. Um segundo depois, a 18 quilômetros do aeroporto, o Boeing 707 chocou-se contra as árvores da floresta a 400 km por hora, desintegrando-se em uma bola de fogo. A investigação oficial nunca chegou a uma conclusão definitiva, mas a análise dos destroços, das caixas pretas e as simulações apontaram para uma trágica cadeia de fatores contribuintes. O primeiro elo foi a falha inicial do motor número 1 e aquele alarme recorrente, que, embora não fosse catastrófico por si só, iniciou essa sequência de emergência. O segundo elo, a decisão de realizar uma aproximação longa e complexa para a pista 21, em vez da aproximação visual mais curta para a pista 3, o que aumentou a carga de trabalho e o tempo em uma fase crítica do voo. O terceiro elo, a escolha de manter a aeronave sem flaps durante a curva, o que elevou a velocidade de stall e reduziu a margem de segurança. O quarto elo, a noite escura e sem referências visuais, que foi o cenário perfeito para o início da desorientação espacial do comandante. O quinto elo, a perda de consciência situacional. A tripulação, provavelmente fatigada pela alteração do fuso horário e pela tensão da emergência, não percebeu a perigosa combinação de baixa velocidade e alta inclinação até ser tarde demais. E o copiloto menos experiente pode não ter tido a assertividade para alertar o comandante a tempo. O sexto elo
foi a desorientação espacial, o que fez o comandante desacreditar dos seus instrumentos no momento mais crítico, levando à perda total de controle da aeronave. Acidentes como o do Varig 797, embora trágicos, eles servem como lições importantíssimas para a segurança da aviação. Este caso reforçou a importância de vários conceitos que hoje são pilares do treinamento de pilotos. Gerenciamento de recursos de cabine, que é o CRM. A comunicação entre a tripulação do Varig 797 falhou em seu momento mais crítico. O CRM, ele treina as tripulações para trabalharem de forma integrada, com comunicação clara e assertiva, onde copilotos e engenheiros de voo se sentem encorajados a desafiar as decisões do capitão, do comandante, se perceberem um risco. 2. Treinamento de prevenção e recuperação de atitudes anormais. A perda de controle em voo, que é o lock-eye, é uma das principais causas de acidentes aéreos. Esse treinamento ensina os pilotos reconhecerem e evitarem atitudes anormais da aeronave. E se elas ocorrerem, como recuperá-las de forma eficaz, mesmo sob estresse intenso e desorientação espacial. 3. Consciência sobre a desorientação espacial. Esse acidente ele é um estudo de caso clássico sobre os perigos da desorientação espacial. O treinamento moderno enfatiza repetidamente a regra de ouro. Em condição de voo por instrumentos, confie nos seus instrumentos, não nos seus sentidos. Simuladores avançados de voo de hoje, eles podem recriar as condições que levam à desorientação, preparando melhor os pilotos para essa ameaça invisível. A história do voo 797 não é apenas sobre um acidente, é sobre como a aviação aprende com seus momentos mais sombrios para se tornar cada vez mais segura. Cada elo daquela corrente foi estudado para garantir que tenha redes de segurança, barreiras, para que ele não se forme mais da mesma maneira. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro desse canal. Além de apoiar financeiramente a continuidade desse trabalho de pesquisa e tudo mais, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais. E o seu nome fica nos créditos aqui, ó, aqui do lado. Nesses vídeos em que seu nome aparece, ele fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo.